Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de cálculo. Nessa videoaula trabalharemos com algumas aplicações da integral para o cálculo de volumes. Essa é a primeira parte, num total de 3 partes sobre o tema. Para motivar o nosso estudo do cálculo de volumes, vejamos alguns exemplos na arquitetura, como a Biblioteca de Alexandria, ou o Palácio de Artes de Chabad, em Astana, no Cazaquistão, ou ainda na Catedral de Brasília, e também nas embalagens e produtos que nós usamos no dia a dia. Um setor muito importante de empresas de alimentos, de cosméticos, são justamente o setor de embalagens, onde a originalidade das embalagens, o seu aspecto visual, tudo isso conta para uma boa propaganda. Então vamos nos colocar numa situação que é a seguinte: queremos desenvolver uma embalagem para um novo refrigerante que será lançado no mercado. Como nós somos muito criativos, nós vamos criar um perfil de uma embalagem da seguinte forma. Vejam que apesar de parecer muito original, parece que falta alguma coisa nessa embalagem. Então vamos colocar um rótulo e então vamos rotacionar esse nosso perfil em torno de um eixo. Escolhemos nesse caso o eixo verde, que poderia ser, por exemplo, o eixo Y. Então, rotacionando o nosso perfil, nós vamos obter a imagem em 3D da nossa nova embalagem. Estranhamente, essa embalagem se parece muito familiar. Agora que nós demos uma motivação para o cálculo de volumes, vamos imaginar como calcular volumes de figuras construídas dessa forma, ou seja, a partir de um conjunto num plano, rotacionando ao redor de um eixo qualquer, determinarmos o volume do sólido assim gerado. Iniciemos com o estudo do volume de sólido obtido pela rotação em torno do eixo x de um conjunto A. Então, consideremos f uma função contínua no intervalo fechado AB, com f de x maior ou igual a zero nesse intervalo. E seja B o conjunto obtido pela rotação em torno do eixo x do conjunto A do plano limitado pelas retas x igual a A, x igual a B, o eixo x e pelo gráfico de f. Então, o que nós faremos para obter o conjunto B será rotacionar esse conjunto A ao redor do eixo x e nós obteremos um sólido com esse aspecto. Para compreendermos melhor, vamos fazer uma animação que mostra essa rotação. Então, partindo do conjunto A, nós iniciamos uma rotação de 360 graus ao redor do eixo x para obter um sólido, que nós estamos chamando de B. Nós mantivemos esse sólido oco para que você possa enxergar e compreender melhor os seus aspectos. Então vejam, o sólido gerado pela rotação, ele tem esse aspecto. Poderia ser uma ponta de uma bala de revólver, ou um vaso, ou algum outro objeto que se assemelhe a isso e que você se recorde. Dessa forma, o nosso objetivo é definir uma forma de calcular o volume V do sólido B de revolução em torno do eixo x. Pensemos o seguinte: vamos considerar uma partição do intervalo AB. E lembrando que uma partição do intervalo AB nada mais é do que subdividir o intervalo todo AB em pequenos intervalos da forma xi menos 1 até xi. Tomada essa partição, consideremos o ponto C barra sendo o ponto de mínimo local no intervalo xi menos 1 até xi. Ou seja, o f de CI é menor ou igual ao f de x para qualquer x no intervalo xi menos 1 xi. Por exemplo, nessa situação, xi menos 1 até xi, nesse intervalo, o ponto de menor imagem coincide aqui com o xi menos 1. Então, para este retângulo aqui, nós iríamos considerar o C barra sendo o xi menos 1. E vamos fazer isso para todos os outros retângulos, ou seja, para todos eles consideraremos o ponto de mínimo. Quando nós construirmos os retângulos
Para essa partição, construímos a soma de Riemann. Os retângulos que compõem essa partição são todos retângulos que estão abaixo da curva F. Portanto, ao rotacionar ao redor do eixo X os retângulos que formam essa soma de Riemann, nós iremos perceber que o volume do sólido gerado pelos retângulos será menor ou igual ao volume gerado quando nós rotacionamos o nosso conjunto A, definido anteriormente. Então, aqui nós temos uma nova animação para a situação apresentada. Então, estamos rotacionando os retângulos da partição dada inferiormente, ou seja, por retângulos que estão abaixo do gráfico. E percebam que, ao fazer essa rotação, o nosso sólido gerado ele terá um aspecto de vários cilindros empilhados. Então, percebam, os diâmetros dos cilindros variam, mas são todos cilindros. Então, desta forma, como nós já sabemos que o volume desse sólido é menor ou igual ao volume do sólido B, e além disso, nós sabemos que calcular o volume desse sólido é a mesma coisa que calcular o volume de cada um dos cilindros apresentados e depois somá-los, nós temos que a soma dos volumes dos cilindros são menores ou iguais que o volume do conjunto B que nós queremos calcular. Percebam ainda que os cilindros que compõem esse sólido estão todos deitados, né? Aqui seria a base do sólido, desse cilindro, né? Seria a base aqui, e a altura estaria aqui. Mas lembrem-se que esses cilindros são gerados pelos retângulos das partições, ou seja, a altura de um determinado cilindro são os ΔXi e os raios de cada um dos cilindros é o que nós consideramos sendo F de C e barra. Mas lembremos que o volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura. Mas a base de um cilindro é um círculo, portanto, a área da base é π vezes o raio ao quadrado. E, nesse caso, o raio é F de C e barra. Então, a área da base fica sendo π vezes F de C e barra ao quadrado, vezes a altura, que é ΔXi. Deste modo, ao dizer que a soma dos volumes dos cilindros é menor ou igual a V, nós podemos traduzir isso matematicamente dizendo que a somatória com I indo de 1 até N, de π vezes F de C barra ao quadrado vezes ΔXi, será menor ou igual ao volume V. Por outro lado, considerando a mesma partição, vamos escolher o CI duas barras como sendo o ponto de máximo local no intervalo xi menos 1 xi, ou seja, o f de CI duas barras é maior ou igual ao f de x para todo x pertencente ao intervalo xi menos 1 até xi. Então vejam que agora, por exemplo, pegando esse intervalo xi menos 1 xi, o ponto de máximo nesse intervalo, que seria o nosso CI duas barras, coincide com o xi. Então percebam que cada retângulo desta nova partição com o CI duas barras escolhidos dessa forma, ficarão acima do gráfico da função f. Portanto, quando nós rotacionarmos esses retângulos ao redor do eixo x, formarão um sólido que terá volume maior do que aquele do conjunto B inicial. Então, novamente, vamos fazer uma animação aqui para entender. As figuras são bem parecidas, essa daqui com a anterior, porque ambas são rotações de retângulos. Então, todos os raciocínios que nós fizemos antes continuam válidos agora. Percebam que este novo sólido gerado, ele também tem essa característica de ser uma pilha de cilindros. Cada cilindro continua tendo como volume sendo igual a π vezes F de CI duas barras agora, ao quadrado, vezes o ΔXi,
E nós sabemos, como nós vimos anteriormente, que o volume V do sólido B, que nós queremos calcular o volume, será menor ou igual que a soma dos volumes desses cilindros. Ou seja, nós podemos escrever matematicamente o volume do sólido B que nós queremos calcular, sendo menor ou igual à somatória dos volumes desses cilindros. Deste modo, o que nós vimos foi que esse sólido cor-de-rosa, gerado pela rotação ao redor do eixo X dos retângulos da partição inferior, terá volume menor ou igual ao volume do conjunto B, que por sua vez terá volume menor ou igual que o volume gerado pela partição superior, quando nós rotacionamos os retângulos dessa partição ao redor do eixo X. Ou seja, nós temos essa desigualdade vista anteriormente. Percebam que π é constante. E como isso aqui é uma soma, nós poderemos jogar o π para fora, que é o equivalente a colocar o π em evidência. Então ficaria π somatória de f de ci barra ao quadrado vezes delta xi, deste lado. Do outro lado, nós também temos π, também podemos colocar ele em evidência. Então ficaria π vezes a somatória do f de ci duas barras ao quadrado vezes delta xi. Bem, mas acontece que quando nós fizermos o delta xi ir para zero, essas duas somas irão convergir para um mesmo número, que, por definição, então, nós chamaremos de V. Ou seja, nós definiremos o volume do conjunto B, gerado pela rotação do conjunto A ao redor do eixo X, como sendo π vezes a integral de A até B do f de x ao quadrado dx. Exemplo 1. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo X do conjunto A de todos os pares xy, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual a r ao quadrado, y maior ou igual a zero e r maior do que zero. A primeira observação que nós fazemos é que a inequação x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a r ao quadrado nos dá o disco centrado na origem de raio R. Porém, quando nós escrevemos essa desigualdade y maior ou igual a zero, nós estamos pegando apenas o semidisco superior, ou seja, o nosso conjunto A é esse semidisco de raio R. Como nós queremos usar o resultado apresentado, vamos tentar enxergar esse conjunto A sendo um conjunto limitado pelo eixo X, por duas retas verticais e pelo gráfico de uma função. Desta forma, nada mais natural do que pensar a função aqui sendo essa parte azul. Como que nós identificamos quem é essa parte azul? Bom, essa parte azul, ela tem equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado, que é a equação da circunferência centrada na origem e de raio r, com y maior ou igual a zero. Então, daqui, nós tiramos que o y será igual a raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado, porque o y é positivo. Você já deve imaginar o que vai acontecer quando nós girarmos o conjunto A ao redor do eixo X. Mas só para deixar claro, vamos fazer a rotação aqui, olha, e perceber que quando nós fazemos essa rotação, o que nós criamos é uma esfera centrada na origem e de raio R. Então, nós temos a esfera aí aparecendo, e o que nós vamos fazer é usar o resultado apresentado para calcular o volume da esfera. Então, vejam que, pela definição, o volume desse sólido, dessa esfera, será igual a π vezes a integral de menos r até r do f de x, que nesse caso é raiz de r ao quadrado menos x ao quadrado, elevado ao quadrado dx. Isso é igual
AπI vezes integral de menos R até R. Nós temos que o x varia de menos R até R. Portanto, o que está dentro da raiz é maior ou igual a zero. Por isso, quando nós elevamos ao quadrado, nós vamos obter R ao quadrado menos x ao quadrado dx. E então, calculando uma primitiva dessa função na variável x, nós temos, então, lá fora, π vezes, agora a primitiva, será r ao quadrado vezes x, menos primitiva de x quadrado, x ao cubo, sobre 3, isso tudo calculado de menos r até r. Portanto, isso será igual a π vezes teorema fundamental do cálculo, substituindo r, vai ficar r ao quadrado vezes r, que é r ao cubo, menos r ao cubo sobre 3, menos, substituindo menos r, r ao quadrado vezes menos r, vai ficar menos r ao cubo, menos r ao cubo, que vai dar mais r ao cubo sobre 3. Percebam agora que se nós distribuirmos o sinal aqui, nós temos aparecendo duas vezes essa soma. Portanto, o nosso resultado será π vezes duas vezes o resultado disso daqui. Bom, mas aqui é só tirar o MMC, né? MMC é 3, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido por 1 é 3, vezes r ao cubo é 3r ao cubo, menos 3 dividido por 3, 1, vezes menos r ao cubo, menos r ao cubo. Isso será igual a 3r ao cubo menos r ao cubo, 2r ao cubo, vezes 2, 4r ao cubo, vezes π, 4 πr ao cubo sobre 3. Portanto, esse será o volume da esfera. Isso é muito legal, não é, pessoal? Nós aprendemos esse tipo de fórmula no ensino médio, mas ninguém nos diz como encontrá-los. Agora nós sabemos. Exemplo 2. Calcule o volume do sólido obtido pela rotação em torno do eixo x do conjunto A de todos os pares x e y, tais que 1 sobre x é menor ou igual a y, que é menor ou igual a x, e o x varia entre 1 e 2. Nosso primeiro passo aqui será desenhar o conjunto A. Então, percebam, nós vamos iniciar aqui olhando para essa parte. Então, vamos começar construindo o gráfico de y igual a 1 sobre x. Tendo o gráfico de y igual a 1 sobre x, quando nós dizemos que 1 sobre x é menor ou igual a y, para esses pontos x e y dados, significa que os nossos pontos x e y estarão acima do gráfico de 1 sobre x, ou no máximo sobre o gráfico, porque é maior ou igual às coordenadas y. Então, a coordenada y estará nessa região. Agora, vamos olhar para a segunda desigualdade, y menor ou igual a x. Então, vamos construir também o gráfico de y igual a x, que é a reta bissetriz do primeiro quadrante. Percebam que quando nós dizemos y menor ou igual a x, nós estamos dizendo que os pontos x e y que nos interessam estão ou sobre a reta y igual a x ou abaixo dela. Então, estará nessa parte. Então, já temos duas informações. A primeira, que os nossos pontos estão acima do gráfico de 1 sobre x, e agora que os nossos pontos estarão abaixo do gráfico de y igual a x. Ainda temos informações para olhar. Então, vejam, x varia entre 1, que é essa retinha, é maior do que 1, significa que os pontos estarão à direita do 1, portanto, nós sabemos que estará preso aqui nessa região em algum lugar, e também o x é menor do que 2, então estará à esquerda dessa retinha azul. Portanto, para estar à direita da reta preta, à esquerda da reta azul, acima da curva vermelha e abaixo da reta laranja, só tem uma região limitada, que é a região A. Portanto, é este conjunto
que nós estamos interessados em rotacioná-lo ao redor do eixo x para obter um sólido pela rotação, e é esse sólido que nós queremos saber o volume. Para ilustrar e para ficar mais claro, vamos ver quem é o sólido. Então vamos rotacionar esse conjunto ao redor do eixo x e ver como é esse sólido que vai aparecer. Então percebam que esse sólido ele tem um furo ali, né? Então poderia ser, por exemplo, uma arruela, ou poderia ser um daqueles botões de rádio antigo, né? Ou uma maquete para um vulcão, por exemplo, ou um pudim, ou alguma coisa que vocês lembram, né, que tem esse aspecto. É sempre bom tentar associar com alguma coisa real para vocês verem essas possibilidades que a gente tem com esse tipo de exercício. Bem, agora que a gente sabe o tipo de sólido que nós estamos trabalhando, vamos pensar em como calcular o seu volume. Percebam que essa região A, nós podemos decompô-la na diferença de duas regiões. Então, uma região B, dada aqui por este pedaço, né? Então, vejam que essa região B ela é limitada pelas retas x igual a 1, x igual a 2, pelo eixo x e pelo gráfico da função y igual a x, e retirando dessa região, essa região cor-de-rosa, que é dada, região C, é dada pela região limitada entre as retas x igual a 1, x igual a 2, pelo eixo x e pelo gráfico da função 1 sobre x. Então, se nós soubermos calcular o volume do sólido gerado pelo B menos o volume do sólido gerado por C, nós teremos o volume do sólido gerado por A. E felizmente nós sabemos calcular isso, que é exatamente o que nós definimos anteriormente. Então, o que nós vamos fazer aqui, olha, é calcular o volume do sólido gerado por B, pela definição que nós vimos, será igual a π vezes a integral de 1 até 2 da f de x ao quadrado, mas f de x nesse caso é y igual a x, portanto ficará x ao quadrado dx. Uma primitiva para essa função é x ao cubo sobre 3, que nós vamos calcular de 1 até 2. Pelo teorema fundamental do cálculo, isso será igual a 2 ao cubo sobre 3, 2 ao cubo é 8, portanto fica 8 sobre 3, menos 1 ao cubo sobre 3. 1 ao cubo sobre 3 é 1 terço. 8 terços menos 1 terço são 7 terços, vezes π, 7π sobre 3. O volume do sólido gerado quando nós rotacionamos o conjunto B. Vamos fazer a mesma coisa agora calculando o volume do sólido gerado quando nós rotacionamos o conjunto C. Novamente, usando a definição, nós temos que o volume desse sólido é π vezes a integral de 1 até 2. A função limitante aqui da nossa região é a função y igual a 1 sobre x. Então, nós teremos 1 sobre x aparecendo aqui, dx, elevado ao quadrado. Portanto, isso ficará igual a π vezes integral de 1 a 2. Nós vamos reescrever isso aqui como sendo x elevado a menos 2 dx. E aí, como primitiva, nós teremos primitiva de x elevado a menos 2 é menos x a menos 1, calculado de 1 a 2. Portanto, isso será igual a π vezes menos 1 sobre x, calculado de 1 até 2. Isso fica igual a π vezes menos meio, menos menos 1, então vai ficar mais 1. Isso é igual a π sobre 2. Desta forma, o volume que nós queremos, gerado pela rotação do conjunto A, será igual ao volume do sólido gerado pela rotação do conjunto B, que nós vimos que é 7π sobre 3, menos o volume do sólido gerado pela rotação do conjunto C, que nós vimos que é π sobre 2. Tirando o mínimo múltiplo comum entre 2 e 3 é igual a 6. 6 dividido por 3, 2, vezes 7, 14π, menos 6 dividido por 2, 3 vezes menos π,
menos 3π. Então, o nosso sólido terá volume 11π sobre 6. Poderia usar unidades de volume, tanto aqui quanto no exemplo anterior, mas nós vamos deixar apenas o valor numérico. As unidades vão depender de cada exemplo. Então, antes de encerrar, vamos visualizar quem são os sólidos gerados pela rotação do conjunto B em verde, ao redor do eixo X, e do conjunto C em cor-de-rosa, ao redor do eixo X também. Então percebam que o conjunto B, ao ser rotacionado, nós temos ali o tronco de um cone, enquanto que quando nós rotacionamos o conjunto C, nós temos uma espécie aí de, como se fosse um cupcake, né? Como nós vamos subtrair um conjunto do outro, né? Nós vamos tirar do conjunto do sólido verde, nós vamos tirar o sólido cor-de-rosa, nós poderíamos imaginar que isso fosse, por exemplo, uma forminha para fazer cupcakes. Com isso, nós encerramos nossa primeira videoaula sobre cálculo de volumes. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, indiquem o canal, se inscrevam e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos.